Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, fala conosco nesta manhã e ilumina-nos com discernimento, com sabedoria, para nós recebermos a Tua palavra aos nossos corações e que ela nos edifique, que ela nos alimente, a Deus, espiritualmente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Daqui a 12 meses, quando nós chegarmos ao final de 2025, e hoje é o primeiro domingo do ano de 2025, mas daqui a 12 meses, quando tiverem passado as 53 semanas do ano de 2025, onde você quer estar? Este onde não é um onde geográfico. Este onde é um onde existencial. Este onde não é em que lugar no espaço você quer estar ocupando, é em que lugar da vida você quer estar. Onde você quer estar? Onde você quer chegar? O que você definiu como objetivo para 2025? Não pode ser igual aquele cara que disse assim: eu tinha 10 metas para o ano de 2025. Mas a primeira era ganhar na Mega Sena da virada. Como eu não ganhei, as outras 9 estão comprometidas. Qual é a sua meta? Eu estou perguntando porque nós temos um grande mar para atravessar. Nós temos um mar que representa o incerto. Quando nós estamos olhando esse texto na Bíblia, não se engane. Não é sobre o movimento do ar que ele está falando, nem sobre as ondas do mar da Galileia. Este vento e este mar são simbólicos. São simbólicos de forças desconhecidas, de forças sobre as quais nós não temos controle. Um mar que nós temos que atravessar. O mar da Galileia, que ficava mais ou menos 216 metros abaixo do nível do mar, ele fica numa grande depressão. O que acontece então é que as fendas das colinas, das montanhas, abrem uma passagem do vento que vem do Mediterrâneo, e que quando este vento sopra repentinamente, o mar se agita. E grandes tempestades são muito comuns ali. Jesus havia estabelecido um objetivo. E ele deu este objetivo aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Eles estavam na margem oeste do Mar da Galileia.
onde ficava a cidade de Nazaré, de Cafarnaum, de Betsaida, onde Jesus normalmente desenvolveu a maior parte do seu ministério, do começo do seu ministério. E o outro lado estava a 13 quilômetros. O Mar da Galileia tem 13 quilômetros de largura. Mais ou menos 20 quilômetros de comprimento. 53 quilômetros de margem circulando todo o lago. Ele é chamado de mar, mas não é um mar, é um lago, na verdade, que é abastecido e que abastece as águas do Rio Jordão, o rio que corta a Palestina de norte a sul. E ao norte da Palestina está este grande lago, formado por esta grande depressão, onde o rio deságua, forma o grande lago e depois prossegue o rio, que vai desembocar lá no sul, no Mar Morto. E Jesus estabelece um objetivo de sair da margem onde ele estava para outra margem do lago, onde havia uma cidade do lado de lá, chamada Gadara, onde ele encontraria o gadareno, ou o gereceno, dependendo do texto que você estiver lendo. Jesus traçou o curso, Jesus estabeleceu a meta, e agora o desafio é atravessar o mar. Sabe, irmãos, na Bíblia, o mar ele é símbolo do obscuro, do desconhecido, do futuro que nós não sabemos. Não sei se você já reparou que quando os profetas, tanto no Velho Testamento quanto João no Novo Testamento, eles começam a ter visões acerca dos impérios que viriam e que viriam surgir, quando eles têm revelações a respeito do futuro da história, estas revelações emergem do mar. O profeta Daniel diz que ele estava em meio às suas orações e, de repente, do mar saem 4 bestas, cada qual representando um dos grandes impérios. A Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma. O apóstolo João, ele diz que ele também foi levado numa visão e viu uma besta que sai do mar. O mar é símbolo deste lugar de onde emerge o futuro. Um futuro que nos assusta, que nos amedronta, que nos dá dúvidas, que nos faz ter ansiedade, que nos faz ter medo, que nos faz, muitas vezes, ficar inquietos a respeito dele. A tal ponto de Jesus dizer, não andeis inquietos com o futuro, com o que haveis de comer ou vestir. O mar é este cenário de escuridão, onde você não consegue enxergar o seu fim, a sua profundidade. De tal modo que os textos bíblicos chamam o mar de abismo. O abismo. Lá no Gênesis, quando diz havia trevas sobre a face do abismo, está dizendo que havia escuridão sobre o mar, sobre toda a extensão das águas. E é este abismo, e é este futuro incerto, e é este mar escuro, e é este mar de incertezas que está diante de nós. Nós temos um ano pela frente, mas a questão não está no mar que nós temos que atravessar. A questão está se nós sabemos onde queremos chegar. Ou se nós vamos começar o ano deixando que a nossa vida seja levada pelas ondas, para onde ela quiser nos conduzir. Sabe, uma das coisas que a gente aprende
estudando navegação, e eu tenho um barco e tive que estudar navegação para tirar a carteira de habilitação para poder pilotar um barco no mar. De modo que eu tenho esta formação de arraiz amador, que é assim que chama. É que existe um modo de você lidar com as tempestades. E o modo mais simples é você ir a favor dela. A questão é que se o mar se revolta, se o mar se levanta, se o mar se agita e o vento sopra em direções que não estão condizentes com o lugar onde queremos chegar, nós seremos levados e desafiados a navegar contra o mar. Mas a pergunta é, se nós não sabemos onde queremos chegar, contra o que lutaremos? Que direção estaremos dando à nossa vida? Porque se você não souber onde você quer chegar e onde você quer estar no final de 2025, o ano será um ano onde as incertezas vão te conduzir para qualquer lugar. Porque, como diz o ditado, qualquer caminho serve para quem não sabe onde quer chegar. E no final do ano você não estará no lugar que Deus estabeleceu para a sua vida, porque você não andou na direção dos seus sonhos, das suas metas e dos seus objetivos. Você foi conduzido para onde a vida te levou. Você andou fugindo das tempestades. E esse lugar de conforto, de não encarar os desafios, de não enfrentar os desafios, é que nos impedem de chegar onde nós temos que chegar. É um novo ano que está começando. Alguns aqui vão começar numa nova escola, outros vão começar a faculdade, outros vão começar talvez um novo emprego ou vão mudar de emprego. O fato é que todos nós, quando o ano vira, a gente renova os nossos planos, a gente renova os nossos objetivos, a gente renova as nossas expectativas a respeito da vida. Mas se nós não tivermos o destino onde queremos chegar, com que forças nós vamos enfrentar os desafios? Porque não tenha dúvida, a sua nova escola vai ser um lugar de desconforto. As mudanças que vão acontecer na sua empresa vão gerar desconforto em você. Seus filhos ficarão mais velhos e eles vão crescendo e na medida em que crescem, vão se tornando novos desafios. A vida vai mudando de fases a cada ano que passa. E vai ganhando outras nuances, outros tons, outras cores, outras complexidades. Mas há um lugar de conforto, onde a gente foge dos problemas, onde a gente não enfrenta as ondas e a gente deixa que ela leve o nosso barco para onde ela demandar. E no final do ano, você chegará frustrado outra vez. Decepcionado consigo mesmo, decepcionado com a vida de novo, porque nada mudou, porque nada aconteceu, porque tudo está no mesmo lugar, porque você continua a mesma pessoa e não cresceu. E não conquistou seus sonhos. E não foi atrás dos seus objetivos. Por quê? Porque a tempestade impediu você de chegar no seu destino. Mas como chegaria no seu destino se você não sabe o que quer? Então, a primeira coisa que eu queria dizer a você, e é o que Jesus faz. Nós temos um objetivo. Nós temos uma direção. Nós temos um destino. Nós vamos chegar do outro lado.
E ao determinar isso, o que se está dizendo é, se o vento soprar para leste, para oeste, para norte, para sul, se as ondas baterem a boreste, a este bordo, se as ondas baterem na popa, na proa, não importa, nós vamos navegar na direção do nosso objetivo e vamos enfrentar as tempestades. Eu vou enfrentar os meus desafios. Você precisa se determinar a isso. Para eu chegar onde eu quero chegar, eu vou encarar os meus medos. Eu vou encarar o vento. E eu vou encarar o mar. O mar da dúvida. O mar da incerteza. O mar do desconhecido. Este será o desafio que está diante de nós. O mar chamado 2025. Mas eu tenho um objetivo e eu sei onde eu quero chegar. Então eu repito a pergunta que fiz na abertura do sermão. Onde você quer estar no final do ano de 2025? Onde você quer que a sua vida esteja? Como você quer que a sua vida esteja? Estabeleça os seus objetivos e comece a navegar em nome de Jesus. Mas o texto fala do vento. E era uma tempestade de vento. Não era uma tempestade daquelas que acontecem pela mudança climática, pela chuva, pelas nuvens que se formam. Não, era uma tempestade de vento, daquelas que acontecem quando o vento sopra, de repente, pelas fendas dos montes do Mediterrâneo. E quando aquela tempestade de vento se levantou, sabe o que é o vento na Bíblia? O vento representa as forças invisíveis. E normalmente, quando a Bíblia fala do vento, ela está apontando para as forças espirituais que vão militar contra você. O vento é aquilo que traz o imponderável. Não sabemos de onde vem e não sabemos para onde vai. Quem pode controlar o vento? Quem pode conter o vento? Quem pode ver o vento? Há forças invisíveis, há forças espirituais. Há um movimento no mundo espiritual que vai se opor e que vai tentar impedir que você chegue onde você precisa chegar. Isto é o vento. Forças que vão mexer com a sua mente, com a sua psique, com a sua saúde emocional, com a sua estabilidade. Forças que vão desafiar os seus medos. Uma força é um poder sobre o qual nós não temos controle. Jó era um homem bom, que criou bem os seus filhos. E de repente ele recebe a notícia, soprou um vento. Soprou um vento. E a casa caiu. E matou a todos. O vento representa as forças espirituais. E quando Jesus estabelece que ele vai chegar do outro lado, surge uma tempestade de vento. Meu irmão, quando você estabelece os objetivos da sua vida, e eles são planos de Deus para você, quando você ouve a mensagem do Espírito Santo no seu coração, e você se determina a fazer aquilo que precisa ser feito, não tenha dúvidas, vão se levantar tempestades de vento ao longo de 2025 contra você. Tempestades ferozes. Tempestades, diz o texto, que fazia com que o barco se enchesse de água. Agora tem uma coisa importante que você precisa observar nesse texto.
que em dado momento, Jesus exausto. Veja, você reparou o detalhe do começo do texto quando diz assim, Jesus disse, vamos para o outro lado, e eles o levaram assim como ele estava. Você prestou atenção nesta frase? Esta frase está dizendo que Jesus foi carregado para o barco. Jesus estava num estado de exaustão, que ele foi carregado para o barco. E eles colocaram ele sobre o travesseiro na popa do barco, na parte de trás. E ali ele dormiu. E dormia tão profundamente devido ao seu estado de exaustão, que mesmo as ondas e a tempestade batendo, ele não acordava. Eu lembro que uma vez saí para uma pescaria em mar aberto, e quando voltamos encontramos um mar revolto. E o barco que nós estávamos, ele mergulhava nas vagas do mar, assim, sabe? E as ondas batiam por cima. E eu estava passando mal, que eu mareei, eu estava passando muito mal. E eu estava deitado, usando meio que de colchão e meio que de travesseiro as cordas da âncora do barco na frente, na proa. E eu estava ali deitado, meio que apagado. E quando as ondas vinham e tomavam e cobriam o barco inteiro, a única coisa que eu conseguia fazer era levantar a cabeça, cuspir água para fora e cair de novo. E foi assim durante 3 horas de navegação, de onde nós estávamos, até chegarmos ali em Pedra de Guaratiba. E foi tão desesperador, que quando nós entramos ali na baiazinha de Pedra de Guaratiba, na Enseada, onde o mar é tranquilo e calmo e se estabilizou, eu estava tão desesperado com a tempestade que eu pulei do barco, me joguei na água e fui nadando até a borda. E eu fico imaginando como é que Jesus consegue dormir no meio de uma tempestade onde as águas cobrem e varrem o barco. Mas não é isso que é mais importante. O que é mais importante é a percepção que os discípulos têm. Quando eles vão lá acordar Jesus e eles usam a seguinte frase: não te importa que pereçamos. Não te importa que pereçamos. Isso me acende, irmãos, uma mensagem no meu coração. Que há momentos nas tempestades da nossa vida que a impressão que a gente tem é que Deus não está nem aí para a gente. Há momentos nas tempestades da nossa vida que a impressão que a gente tem é que Deus está ocupado com outras coisas, com outras pessoas, com outras prioridades e que nós fomos esquecidos. Quantas lutas você passou em 2024 e você teve a sensação que Deus havia abandonado você? É esta sensação que os discípulos estão vivendo. Não te importa, Senhor. Não te importa que pereçamos? Esta é a pergunta. E Jesus então se levanta. Diante da dúvida e do medo dos discípulos, Jesus se levanta. E ao se levantar, ele diz, veja que texto maravilhoso. E ele despertando, no verso 39, repreendeu ao vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. Jesus está falando com forças da natureza. Jesus está falando com o vento. Jesus está falando com o mar. Não, Jesus está falando com os poderes e com as forças que tentam dominar o vento e o mar, que tentam destruir o destino, o objetivo e impedir o fracasso, aquilo que eles haviam determinado fazer. Jesus estava falando contra as forças espirituais que estavam tentando impedir que ele chegasse em Gadara, que ele chegasse do outro lado, porque lá havia um homem possesso por espíritos malignos, lá havia um homem oprimido, lá havia um homem que precisava ser
salvo, e forças espirituais não queriam que Jesus chegasse lá, como há forças que não querem que você chegue no objetivo que Deus tem para a sua vida, que você cumpra o propósito de Deus na sua história, e essas forças vão tentar te impedir, e você vai se sentir sozinho, mas Jesus se levanta no meio dessa história e diz a todo poder, a todo principado, a toda potestade, a toda a ordem das coisas visíveis e invisíveis, quem manda na história sou eu. Aleluia! Quem manda no futuro sou eu. Quem manda no mar obscuro sou eu. Quem manda no vento e nas forças que não se vê sou eu. Portanto, não tema. Aleluia! Não tenha medo. E é isso que ele diz aos discípulos na medida em que houve paz e bonança. Ele diz, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Não, irmão, Jesus não tinha expectativa que os discípulos tivessem fé para aquietar o vento e acalmar o mar. Jesus tinha expectativa que os discípulos tivessem fé para saber que ele estava no barco e que nenhuma força e nenhum poder é maior do que o poder que estava com eles. Aleluia! Jesus não espera que a sua fé seja capaz de que você diga ao câncer para sumir, que você diga para o problema desaparecer, que você diga para a depressão ir embora, que você diga para a ansiedade acabar. Jesus não espera que a sua fé tenha tanto poder de mudar as coisas, mas Ele espera que você saiba e tenha fé suficiente de que Ele tem poder sobre as coisas que te afligem. Que Ele está no controle e que estas forças não são mais poderosas do que o poder do teu Deus. Creia nisso em nome de Jesus. E no final, tudo vai dar certo. E no final, você vai chegar ao seu destino. Você vai chegar onde você determinou e onde Deus colocou no seu coração. Mas a pergunta a ser respondida é: onde você quer chegar? Porque se você não disser e determinar isso, você vai continuar dando desculpas. E você vai chegar no final do ano e vai dizer, eu não consegui porque eu estava fraco. Eu não consegui porque eu não estava bem. Eu não consegui porque alguém me sabotou. Eu não consegui porque alguém me perseguiu. Eu não consegui porque o meu chefe não gostava de mim. Eu não consegui porque a prova era difícil. Eu não consegui porque era caro demais. Você vai começar a dizer para você mesmo o que te impediu de alcançar o seu objetivo, quando na verdade Jesus está dizendo, creia que eu tenho domínio e poder. Você vai chegar do outro lado. Jesus está contigo. Jesus está contigo. E às vezes vai parecer que ele está indiferente, mas ele não está indiferente. É que na verdade tudo sempre esteve sob controle. Nada nunca fugiu ao controle dele. Ou você acha que o barco onde Jesus está pode afundar? Saiba que nós chegaremos do outro lado, meu irmão. Quem é esse? A pergunta final do texto é, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. E você o conhece. E Ele habita em você. E Ele está com você. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o seu Deus. Então tenha fé. Tenha esperança. Mas tenha objetivos. Peça ao Senhor para que guie os teus sonhos. Peça ao Senhor para que guie os teus objetivos. Peça ao Senhor para que esteja à frente dos teus projetos. Porque, veja, não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João que disse, nós vamos para o outro lado. Quem disse foi Jesus.
Então busque em Deus a direção para a sua vida. Busque em Deus o destino da sua história. Busque em Deus o caminho que você deve trilhar. E eu quero encontrar você no final de 2025, celebrando que nós atravessamos o mar. Algumas experiências na Bíblia com esse negócio de atravessar o mar, não é verdade? A primeira delas está lá no Êxodo. Se for preciso abrir o mar, Deus vai abrir o mar. Para que você chegue do outro lado. Se for preciso acalmar as ondas e cessar o vento, Ele vai fazer para que você chegue no outro lado. Mas se em algum momento Ele desafiar você a andar sobre as águas, e você tiver medo de afundar, mesmo assim, Ele estará lá para segurar nas tuas mãos e te levantar outra vez. Em nenhuma história na Bíblia o mar venceu. Em nenhuma história na Bíblia o mar venceu. O mar tentou engolir Jonas, mas Deus o trouxe de volta. O mar tentou destruir Paulo, mas ele sobreviveu a alguns naufrágios. O mar tentou afundar Pedro, mas Jesus o ergueu. O mar tentou afundar este barco, mas Jesus venceu o mar. Então nós não seremos vencidos. Essa é a perspectiva da nossa história. E eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse ao seu coração, e perguntasse a Deus, onde eu quero estar no final de 2025? Quem eu quero ser no final de 2025? Que objetivos eu terei atingido no final de 2025?